Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 05, dia 12 de janeiro de 2026. Aqueles que olham para o arrependimento como o primeiro estágio no caminho para o céu, e olhando para trás, para as horas dolorosas que eles tiveram quando o Senhor começou a lidar com eles, reconhecem que eles passaram do primeiro estágio, estão em uma condição perigosa. E quem quer que se esforce para não continuar seu arrependimento, duvido que já tenha se arrependido. Como quando Moisés feriu a rocha no deserto e as águas começaram a jorrar, 1 Coríntios 10, 4, e o seguiu enquanto no deserto, assim o coração ferido pela primeira vez, com arrependimento pelo pecado, na primeira conversão da alma a Deus. A ferida ainda sangra e nunca é amarrada para não sangrar mais, até que a banda de glória seja colocada sobre isso no céu. Apocalipse 21, 4. Portanto, o arrependimento inicial é progressivo. Embora o primeiro seja o arrependimento de um pecador, o último de um santo. Não são mais tipos diferentes de arrependimentos do que o amor virgem da alma a Cristo, e seu amor a Ele através do curso de seu casamento espiritual com Ele, ou do que a fé em seus primeiros atos e depois. Mas como o sol do meio-dia e da tarde são iguais ao sol da manhã, assim também são. Embora o sol nascente da manhã possa ser mais notado pelo viajante, que tendo viajado à noite, foi assim trazido das trevas para a luz. 3. Não é uma graça comum, mas salvadora especial. Os homens podem ter um arrependimento por seus pecados, roendo suas consciências e atormentando seus corações, que eles continuarão no inferno por toda a eternidade, sendo apenas os primeiros movimentos do verme na alma, que nunca morre, como o arrependimento de Judas parece ter sido Simão, mago e Faraó. Eles podem se arrepender amargamente de seu pecado, como Esaú, Gênesis 27:34, que nunca se arrepende verdadeiramente, Hebreus 12:17. E o coração de pedra pode ser quebrado em 1000 pedaços, enquanto cada pedaço permanece em uma pedra. Eles podem ter uma tristeza superficial pelo pecado e uma leve alegria que o sucede, cujos corações nunca foram perfurados até o fim, e, portanto, a alegria vai como os efeitos de uma rajada de chuva no chão ressecado. Mateus 13, 20 e 21. Mas o verdadeiro arrependimento é um arrependimento do qual nunca se arrependeu, operando bondosamente na alma. Em segundo lugar, podemos considerar como o arrependimento é operado na alma. E aqui, 2 perguntas devem ser respondidas e 2 pontos esclarecidos, a saber: 1. Quem opera o arrependimento ou é o autor dele? E esse é o Espírito Santificador de Jesus Cristo. Zacarias 12:13. É sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram e prantearão por ele, como quem chora pelo seu único filho, e ficará amargurado por ele, como quem sofre amargura por seu primogênito. Às vezes, prodígios notórios tornam-se verdadeiros penitentes, como um perseguidor de Saul tornou-se o pregador de Paulo, para que o mundo fique maravilhado com a mudança e esteja pronto para dizer, como no caso de Saul, 1 Samuel 10:11, o que é isso que veio ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas,
Mas essa pergunta, versículo 12, mas quem é o pai deles? Dá um relato racional do assunto. Todo tipo de madeira para a graça divina é igualmente fácil de cortar. É visto que a casa de Deus é ordinariamente construída da madeira mais nodosa. Publicanos e meretrizes entrando no reino de Deus antes de escribas e fariseus. Pode parecer claramente que o arrependimento não é obra da natureza, mas da graça, não do próprio Espírito dos homens, mas do Espírito de Cristo. E isso é evidente a partir da palavra Jeremias 13, 21. Pode o etíope mudar sua pele? Ou o leopardo suas manchas? Então também vocês podem fazer o bem, que estão acostumados a fazer o mal. É obra do próprio Senhor tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ezequiel 36, 26. É o ofício do exaltado mediador da arrependimento, em cuja mão é enviar o Espírito. Atos 5:31. Os ministros podem pregar o arrependimento, mas não podem trabalhar nele, e muito menos nos outros. Eles podem semear a semente, mas não pode fazê-la crescer. 1 Coríntios 3, 6, 7. E apenas um, talvez, se Deus der arrependimento, quando eles tiverem feito o máximo. 2 Timóteo 2,25. Mas se todas as suas armas são poderosas, é por meio de Deus. 2 Coríntios 10, 4. 2. Por que meios o Espírito opera o arrependimento? Isto é, pela palavra, seja lida ou pregada. A palavra é o canal onde fluem as influências do Espírito, e destes tem sua virtude penetrante, derretedora e amolecedora do coração. Como o tanque de Betesda teve sua virtude curativa do anjo perturbar a água. Atos 11, 20, 21. E alguns deles eram homens de Chipre e Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. O Senhor Júnior, que estava profundamente mergulhado no ateísmo, foi levado ao arrependimento lendo João 1, em um Novo Testamento que seu pai havia propositadamente colocado em seu quarto. Se talvez ele pudesse pegá-lo e lê-lo. Agostinho foi convertido lendo Romanos 13, 13, 14. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias e bebedeiras, não em devassidão e devassidão, não em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne, para satisfazer as suas consciências. 3.000 que encontramos foram forjados por um sermão. Atos 2. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, pela sua palavra eficaz para salvar as nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças e glórias. Amém e amém.